Vamos começar então aqui com o nosso tradicional informativo diário para índices bursátiles, válido aí para esta sexta-feira, 1º de agosto de 2014. Hoje uma sessão com muito sangue na arena, como dizem os espanhóis. Muita sangre na arena, senhores. Vemos que hoje uma sessão com muita força vendedora, fazendo uma vela aí que elimina pelo menos as últimas 37 sessões, caindo com muita força hoje. Sabemos que isso também pode ser aí causado pelos conflitos que sabemos que está acontecendo aí, pelas sanções econômicas também da União Europeia e dos Estados Unidos para a Rússia, e também pelos temas políticos aí relacionados a Israel e a faixa de Gaza. Hoje o mercado, como sempre, desconta tudo. A correção aí bastante considerável, chegando no suporte. Se fizer a ruptura os 1895, deve ser o seguinte objetivo. O ideal seria o seguinte topo por ascendente no diário. Se vemos no semanal, poderia seguir corrigindo até os 1887 pontos. No final das contas não chegou até os 2000, porém muito próximo. Aqui agora poderia sentir algum tipo de pressão vendedora, compradora nessa região. Veremos qual será a profundidade dessa correção no semanal, ainda que poderia apresentar um fundo ascendente e seguir replicando. Muito bem, seguimos, vamos com o Nasdaq. O Nasdaq vemos que também apresentando uma forte correção, todos os índices a nível global, com forte correção na sessão de hoje. Este Nasdaq eliminando as últimas 15 sessões praticamente, eliminando essa vela de corpo grande. Tem um pouquinho mais de espaço, poderia chegar até os 3.854. Se romper esses níveis, os 3.777 seriam o seguinte objetivo. Aqui o ideal seria o seguinte topo ascendente no diário, inclusive em 4 horas no seguinte lower high. Um padrão de continuação baixista poderia ser bastante interessante. Já o Dow Jones, porém devemos ter muito cuidado, né? Pois os sistemas políticos aí de guerra, situações de guerra, podem afetar, qualquer rumor pode afetar e muito na volatilidade diária desses índices. O Dow Jones hoje apresentando uma correção ainda mais forte, vemos eliminando aqui as últimas 50 velas mínima nos últimos 60 dias praticamente. Esse Dow Jones quase, né, os últimos 56 dias, chegando a mínima nos últimos 56 dias, tem um pouquinho mais espaço e pode chegar até esses níveis aqui dos 16.400 pontos. Já veremos aqui também, o ideal seria o seguinte topo ascendente no diário para buscar uma venda. Nos europeus, vamos com o DAX, o índice alemão, o índice de Frankfurt, finalmente executando o B-Formation aqui no semanal que vimos comentar, tocando o primeiro suporte, 9.378, rompendo essa zona, deve chegar até os 9.100 no diário, rompeu a SMA 200 período, suporte, quebrou com tudo, tem espaço e pode chegar até os 9.226, aqui a mesma situação, o seguinte topo ascendente no diário, inclusive em 4 horas, apesar dessa estar um pouco sobrevendido, já é o seguinte topo ascendente em 4, você poderia buscar uma venda por aqui. Já em Paris, vamos com o K40. O K40 vemos que também executando formação em B no semanal, rompeu LTA, suporte, tem espaço até os 4.181. Se romper esses níveis, os 4.055 deve ser os seguintes objetivos do diário. Vemos que executou esse lower high, topo ascendente, tem um pouquinho mais de espaço. O ideal seria o seguinte topo ascendente no diário. Em 4 horas, também o seguinte topo ascendente, você poderia avaliar a possibilidade de vendas. Já o índice australiano, por que não operamos movimentos esticados? Vejam esse exemplo aqui, mais claro que isso é impossível. Fez a ruptura no semanal, deixando aí agora o martelo invertido, um grande pavio, isso é um paviozão. Vemos que no diário o movimento estava esticado, hoje devolveu tudo, eliminando as últimas 3 sessões. Se romper esse suporte de 5.500, 5.430 devem ser os seguintes objetivos. Um seguinte lower high em 4 horas, formação em B, vendas nesse índice australiano. Seguimos com o FTSE, o índice de Londres. O FTSE vemos que corrige com muita força, executando lower high, topo ascendente, pivô de baixa no semanal, como queiram, e tem espaço para chegar até os 6.589 pontos do diário. Vemos que faz um grande engolfo de baixa, eliminando aí as últimas
4, 5 sessões altistas, já que esta lateralidade não vamos contar. Vemos que em 4 horas está muito interessante, porque a sobrevenda não é tão vertical, e o seguinte topo ascendente poderíamos buscar uma venda por aqui. Já com o índice japonês, o Nikkei, vemos que faz um engolfo de baixa aí, deixando grande, martelão, paviozão, e pode chegar até os objetivos aqui, o nível psicológico dos 15 mil pontos no diário, eliminando praticamente as últimas 3 sessões do seguinte lower high no diário, inclusive em 4 horas o seguinte lower high venda até a média 11 espelhos dos 5.338 com o primeiro objetivo. Muito bem, acabando a festa, pode ser o início do fim. Acabando aí com a euforia dos Estados Unidos, não da forma que a gente esperava, porém, finalmente apresentando correções. Esse é o nosso informativo diário para índices bursáteis. Sou o João Blaschuchenski, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.